1989, Japão, editora Kodansha. Em 1989, lá no Japão, um mangaka chamado Shiro Masamune, Danielzinho, começou sua obra-prima na editora Kodansha, na revista Young Magazine Kaizokuban. Começou a fazer trimestralmente, a lançar seus capítulos de 40 páginas cada. Vários capítulos depois, a obra estava completa. Estamos falando de Ghost in the Shell. In the Shell. I don't know who to trust. You trust me, right? Essa maravilha! Hoje tido como a maior, uma das maiores, vamos lá, né? Histórias cyberpunks já concebidas. Ah, não tenho dúvida. O bobear é a maior, né, Danielzinho? Não tenho dúvida. E ela é fundamental para os quadrinhos mundiais, assim. Ela revelou muita coisa. Muito cara do Ocidente conheceu o mangá por conta de Ghost in the Shell. Né? Exatamente. Apresentou muito por causa da animação que veio em 95, que foi uma animação de grande porte, com grande orçamento, e que foi divulgada em vários países. Foi a porta de entrada pra muita gente. Ghost in the Shell e Akira fazem essa ponte muito bem, assim, né? Do Ocidente com o Oriente. Com o Oriente, pro meio dos mangás e animes. Eu não conhecia, nunca tinha lido Ghost in the Shell. Primeira vez que sai no Brasil, eu já tinha assistido a animação, né? Sempre me interessou muito o quadrinho, porque todo mundo falava, você tem que ler o quadrinho, que ele expande bem mais o mundo e tal. O filme é só um pedaço. O filme é só um trecho. E aí agora, em 2016, apesar de ter começado a sair em 89 lá no Japão, só foi lançado a primeira vez aqui na íntegra. Agora, em 2016. Que coisa, né, cara? Saiu agora pela JBC, essa edição bonita pra caramba. Um belo de um capricho, num tamanho maior do que os mangás padrões aqui do Brasil, com sobrecapa. É um formato deluxe mesmo, dá pra chamar, né? Formato deluxe. E com... Olha, tem uma dust cover e tal. E com um papel típico dos mangás japoneses mesmo. Esse aqui não é nada transparente, tem uma gramatura super boa. Super, igualzinho dos mangás originais lá. Tem as primeiras páginas coloridas também. De cada capítulo. Que é acostumado de cada capítulo, não é só do comecinho. A tradução tá super legal, a tradução da Drick Sada, ela faz bastante coisa, né? Tradutora, a edição toda tá muito legal, assim, muito gostosa. Eles mantiveram as notas originais, porque o quadrinho é repleto, entremeado de nota. Tem nota de rodapé pra tudo quanto é lado. Essa versão que saiu do mangá aqui já é uma versão baseada numa deluxe japonesa. E o autor, o Shiro Masamune, ele incluiu diversas anotações ao longo dos rodapés, explicando aquilo que está acontecendo na cena. Mas está escrito até no finalzinho do mangá, e eu concordo com a nota que eles colocaram, não fique lendo isso, senão você vai deixar a sua leitura truncada. Então leia a história normalmente, e depois da segunda leitura, numa revisitação material, você lê acompanhando as notas. Quebra muito o ritmo, mas ao mesmo tempo aprofunda pra caramba a leitura. Por isso eu acho importante fazer essas duas leituras. Duas coisas, e ao mesmo tempo você vê o quanto que esse cara estudou e pesquisou pra fazer o quadrinho dele, né? Isso é uma loucura, Drago. Ele tem um conhecimento gigante, vasto de tudo, assim. Ele fala de minúcias tecnológicas, de DNA, não sei o quê, de chip, de biologia, a não sei o que. Há umas divagações políticas, filosóficas, umas divagações filosóficas, assim, cita trecho de livro. É uma parada, como esse cara é inteligente, esse Shiro Masamune. E ele se corrige também, né? Logo no primeiro capítulo tem uma cena em que os soldados cercam um cara e aí ele tem uma notinha dele embaixo. Na verdade, eles não deveriam ter cercado, porque se tivessem que abrir fogo, fatalmente eles acertariam uns aos outros do outro lado. Então a formação que eles deveriam fazer aí é outra e tal, da hora. E é engraçado, Tem uma hora que tem uma puta de uma explosão num prédio, assim, uma explosão mesmo, destrói o andar inteiro do prédio. Aí depois corta pra uma cena, tá dois personagens no hospital e o cara só tá tipo com um tampãozinho na cabeça, um band-aid na cabeça. Aí ele fala assim, obviamente a explosão teria arrebentado, provavelmente matado todos os personagens. Mas como é difícil desenhar todos os machucados e achuras, ia ficar bem nojento também mostrar as pessoas despedaçadas, eu optei pelo alívio cômico só colocar um band-aid na cabeça. Ele se explica assim. Da hora, né, cara? A história se passa em 2029, né, 2029, o mundo já mudou completamente, a tecnologia está totalmente entremeada em nossas vidas, e não só no computadores, na internet, no Twitter, nas coisas não. Tá fisicamente integrada aos corpos humanos, à vida de todas as pessoas. A tecnologia e a biologia finalmente se fundiram, exatamente, nessa época do mundo. Então eles usam células robóticas para curar o câncer, as pessoas têm braços mecânicos, não sei o que, tudo eles podem virar ciborgues, tem pessoas que só sobrou a espinha e o cérebro e viraram robôs, então tem todo esse lance distópico, esse futuro, vai lá Blade Runner, assim dá pra dizer, onde as pessoas estão intrinsecamente ligadas às máquinas. E por conta disso,
surge, começa a pipocar vários crimes tecnológicos, cibernéticos. E a comissão japonesa... porque as pessoas, como o cérebro é muito bizarro, cara, a gente consegue colocar um cérebro humano num corpo inteiramente cibernético. Exato. E aí o que tá sujeito a acontecer? Ah, você tem o seu cérebro hackeado, cara. Pode entrar gente, a comunicação é feita assim telepaticamente por conexões, por neurônio. Conexão Bluetooth, assim, né? Exatamente. Né? Então tem toda essa loucura. E aí surgem os crimes que você falou. Surgem os crimes. E aí a Comissão de Segurança Japonesa cria a Seção 9, que é comandada, né, pelo Daisuke Aramaki, o cara de macaco, que é um veinho lá. E aí ele cria essa Seção 9 e chama a Major Motoko Kusanagi para dirigir esse grupo de policiais, de paramilitares, vamos dizer, para impedir crimes tecnológicos. E a Major, ela é inteiramente robótica, exceto pelo cérebro dela, que é humano. Então ela é uma arma. Ela é uma arma mortal. Ela é uma militar inteligentíssima, manja tudo de estratégia, de técnicas e tudo mais, e é amparada por um time de matadores, de pessoas assim, exímios atiradores. É um exército perfeito assim para combater. E aí não tem só crime tecnológico, não fica só tipo hacker, não. Eles vão pra porrada o tempo inteiro. Tem muita pancadaria, tem perseguição de carro e o escambau. E a Major, no mangá, ela tem uma personalidade ligeiramente diferente da do anime. No mangá, ela é mais espalhafatosa, né? Ela tem uma personalidade forte e marcante, ela comanda com punhos de ferro os homens que estão respondendo a ela na tropa. Ela responde ao Aramaki, mas os outros respondem a ela, entendeu? O Batou, por exemplo, personagem mó da hora, né? Maravilhoso. Puta parceirão dela. Então ela comanda esses caras, mas ela também leva os caras pra farra. Ela é muito engraçada na hora de dar bronca, ela tem aqueles alívios cômicos que os japoneses costumam desenhar. Então tem todo esse lado mais cômico, engraçado da personagem, que no anime não tem. No anime é uma personagem mais introspectiva, mais seriona. Fria, assim, calculista, séria, né? Isso, bem diferente. Eu gosto das duas versões, eu gosto tanto da do mangá quanto da do anime. Eu acho que ambas funcionam perfeitamente pra abordagem que cada uma das obras teve, né? Porque essa abordagem é inteira nas mãos do Shiro Masamune. Já o anime tem um diretor espetacular, que é o Mamoru Oshii. Esse cara, ele faz filme lá de animação desde os anos 70 no Japão. Ele é um veterano, entendeu? Ele já fez muito filme e muito anime. E você assiste o primeiro filme, eu gosto de deixar o de 95 lá, você já saca que o cara é muito acima da média. Muito. A animação é espetacular. O filme, como filme, é maravilhoso, né? O filme, como filme, ele teve um orçamento de 10 bilhões apenas de dólares e ele foi feito inteiramente à mão, 48 frames por segundo. É um negócio de louco. É um esquema do Akira. O Akira, que foi feito em 88, também seguiu esse negócio. Na minha opinião, Akira e Ghost in the Shell estão ali, ó, pau a pau, viu, cara? Eu acho em termos de mangá, pensando no quadrinho em si, eu prefiro Akira. Eu acho Akira também. É melhor. Também. Em termos de anime... O pau a pau. Não, Ghost in the Shell é melhor. Não, acho pau a pau, assim. Eu gosto de Shell melhor, eu prefiro Ghost in the Shell. Mas maravilhoso. A gente tá falando de um filmaço. Filmaço lindo mesmo. Eu prefiro Ghost in the Shell porque eu acho que as implicações filosóficas e todas as questões que ele coloca em pauta ali pra gente discutir a respeito do que é a humanidade, questões de existencialismo mesmo. Então, agora a gente fala das anotações filosóficas dele. Isso, são muito mais maduras em Ghost in the Shell do que em Akira. Isso, paralelo a isso que a gente falou das explosões, dos crimes e da sessão, tal, atuando lá, como detetives e exército, não sei o que. Tem um lado de filosofia, de pensar o que a tecnologia representa para a humanidade muito forte, né, Drago? Ele extrapola muito o conceito do que é alma. Um computador pode ter alma, por exemplo? O que a massificação da tecnologia, a massificação das mentes, todas elas unidas num negócio só, num software só, o que isso representa? A perda da individualidade. Tem muita discussão interessantíssima na leitura de um gibi ou na sessão de um filme, com uma história legal, divertida e de ação, né? E outra, isso aí, o filme é de 95, o mangá é de 89. Essas coisas nem existiam, Danielzinho. Nem internet tinha, basicamente. Exatamente. Cara. Como ele extrapolou tão bem isso, cara é visionário, né? Visionário. Esse sim você pode chamar de visionário, galera. Eu tenho certeza que muitos dos conceitos que estão aí, o que já não apareceu na nossa vida, vai aparecer. Vai aparecer. Pode ter certeza que vai, Danielzinho. Esse negócio da individualidade é a grande questão da parada. Existe até na história um programa de computador chamado Mestre dos Fantoches, como é que é o nome? Que foi adaptado aqui no Brasil? Acho que é Mestre dos Fantoches mesmo. Mestre dos Fantoches, que é o inimigo, é o Puppet Master. É o vilão do É o vilão, é o Puppet Master. Esse Puppet Master é um programa de computador que acaba ganhando consciência.
E nele tem muitas das perguntas, das questões estão em cima desse personagem. Porque ele pode se reproduzir, lançar cópias dele. Mas ele se julga um humano também. Porque ele pensa. Penso, logo existe, já disse Descartes. Lembra dessa frase célebre do Descartes? Penso, logo existe. Então, se ele pensa e se ele é mantido através de um sistema robótico, o que o diferencia da gente, que é mantido através de um sistema de DNA, Danielzinho? Pouca coisa, se você for ver, não é mesmo? Aí ele fala assim, mas eu não posso reproduzir. Mas se você não pode se reproduzir, você pode se copiar. Mas se eu copio, é uma versão idêntica à minha. Cadê a individualidade? E aí começa todo esse lance da diferença entre homem e máquina. Seria a máquina o próximo passo do homem? A Motoko, cara, puta que pariu. O dilema dela no gibi e no filme então, aí é incrível, o filme mostra um recorte. O filme é praticamente um capítulo do mangá, exatamente. É um capítulo só. Isso. E esse lance é um capítulo ou mais de um? Acho que tem um pouco mais. Ele tem um preâmbulozinho pra explicar mais ou menos como é que é a sessão nova. Por exemplo, ele pega a primeira cena do anime, é a mesma primeira cena do mangá. Só que no anime ela tá mais longa, tá bem mais legal. Tem uma apresentação então de que é a sessão e tudo mais. Só que ele é focado basicamente no conflito da máquina com a Motoko, que é uma humana, e na união dessas duas coisas, dessas duas mentes, assim, né? Cibernética e humana. Hoje nós estamos vendo Black Mirror aí com uma série de questões legais que estão levantando, possíveis tecnologias que virão a surgir. E o Ghost in the Shell fez isso muito tempo antes, cara. Tem uma cena em que envolve um lixeiro que está sendo utilizado sem saber para os crimes, né? Ele acha que está fazendo pelo bem da filha dele, que ele quer ver a filha dele e tal, já não lembro muito bem. Mas depois a polícia pega ele, não é spoiler, tá, galera? Isso é bem básico mesmo, é só para vocês terem uma noção do conceito. Ele não tinha filha nenhuma. Aquilo lá foram memórias implantadas no cérebro dele através de hackers, cara. Aí a Major, por exemplo, ela acha que ela tem um cérebro humano e um corpo robótico. A abertura do anime inteiro é a fabricação do corpo dela, galera. É foda, né? Vai subir nos créditos e a fabricação do corpo dela, assim, né? Só que fazem o corpo dela e colocam um cérebro humano lá. Só que à medida que ela vê, pô, aconteceu isso com o lixeiro. Esse programa ganhou personalidade própria depois de pegar tanta informação assim da rede, de tudo que ele hackeou. E se o meu cérebro humano e todas essas memórias que eu tenho, na verdade... Não foi plantado. Foi implantado também. Como é que eu vou saber, entendeu? Cara, olha a questão, Danielzinho. É Matrix, mano. Né? O Matrix, galera, copiou essa parada, basicamente. Não, tem inspiração, com certeza tem inspiração. Não, mas além de inspiração, o Matrix copiou muita coisa, abertamente, eles já falaram isso. Já falaram? Tem várias cenas, por exemplo, no anime e no mangá, né? Vamos tentar, nós estamos falando meio em paralelo dos dois, né? Já deu a perceber. Porque a história é basicamente a mesma. Isso. Não tem muita diferença, mas os personagens são iguais e tal. A cena, por exemplo, que o Batou tá perseguindo o cara da camuflagem ótica no meio de uma feira. Tá rolando uma feira, ele vai atirando, acerta as melancia e tal. Tem uma cena da Agente Smith perseguindo o Neo exatamente numa situação parecida. O tiroteio atrás dos pilares, que a Motoko se esconde atrás do pilar e a máquina vai atirando e vai destruindo o pilar. A abertura, Danielzinho, os códigos de computador... Pô, é verdade. É igualzinho do Matrix, cara. Enfim, os caras copiaram várias cenas. Inclusive eles se ligam, às vezes ela fala, agora eu vou me desconectar, liga você aqui no meu negócio. Eles estão no carro e colocam o negócio, aí tem acesso a toda a memória dela, não sei o que, né? Então, muito mais do que discutir a tecnologia em si, eles também discutem as ramificações éticas, filosóficas e políticas que essa junção definitiva entre máquina e homem causou no mundo inteiro. Exatamente. Né? É impressionante, eu fiquei completamente de cara, por isso não à toa é uma obra-prima. Pela complexidade. A complexidade que tem aqui. Você lê gostoso, você se diverte, você dá risada, o desenho é maravilhoso. O desenho é lindo. O desenho é bonito. Shiro Masamune, um domínio da narrativa, assim, uma página mais legal que a outra, com esse monte de conteúdo. É impressionante, Drago. Ele vai lá e usa e abusa de vários conceitos, não fica sendo didático e chato. Ele sabe que vai ter crianças, jovens e adultos lendo, mas ele não subestima ninguém. Ele trata todo mundo igual. Fala, ó, tá aí minha obra e aproveita. E não é à toa que fez sucesso pra caramba, não né? À toa. Não é à toa que ficou pra história isso daí, se tornou público a parada. Gigante, Drago. E aí começa então com o Aramaki lá, o professor, dando um jeito de angariar verbas para fazer a sessão 9 dele lá, né? E depois que a sessão 9 é feita e ele convoca a Major, você passa o mangá vendo basicamente as missões da sessão 9, missão após missão, né? O filme, ele pega uma dessas missões
e adapta. Que é a melhor missão, inclusive. Que é a melhor missão, é a missão mais legal, a missão mais longa. E ele faz isso, obviamente, pegando trechos de outros capítulos e mesclando a este mesmo, fazendo uma adaptação excelente. O Moriyoshi, eu acho que ninguém, exceto ele, conseguiria sintetizar tanto material assim em um filme de 1h20 como esse cara fez. Porque o filme tem 1h20 por aí, e ele sintetizou de uma maneira, Danielzinho, que toda a complexidade, todas as questões levantadas, todo o brilhantismo tá lá no filme, cara. Em 1h20 ele te propõe tanta coisa. A técnica de animação é tão bonita e os temas abordados, como é abordado, é tão magistral e inteligente que eu falei, puta, esse é um filmaço. Esse filme, ele tem uma semiótica que eu fiquei de cara com a semiótica. Eu vi o filme e dei nota 4 no meu Facebook. Depois eu fiquei pensando, falei, não pode dar nota 4, tem que dar nota 5, de 5, né? Voltei e atualizei lá minha nota para 5. Daniel, reveja o filme e começa a prestar atenção em como o diretor colocou as suas cenas. Por exemplo, na cena em que a Motoko tá nascendo, ela tá flutuando na água, certo? O corpo dela sai de um líquido. Em determinado momento, quando ela começa a se questionar a respeito da sua existência, ela mergulha no mar e ela fica lá no mar. A Major Motoko é uma pessoa invencível, velho. Ela é uma arma. Só que, e ela é imortal basicamente, só que no mar, como ela é pesada, é feita de aço, ela pode morrer. Então a única maneira dela se sentir mais humana e se sentir mortal é lá, naquele ambiente no qual ela usa pra refletir. E aí a cena dela saindo do mar, com toda essa questão nova do tipo, puta, a partir de agora eu vou buscar isso na minha vida, eu vou buscar saber quem eu sou de verdade. É a mesma cena de quando ela tá sendo feita robô lá atrás. E quando ela tá saindo da água, tem o reflexo dela vindo de encontro assim, e os reflexos se tocam. Aí lá no final do filme, o Puppet Master começa toda uma conversa com ela, falando de como máquina e humanos são semelhantes, são espelhados. E na hora que ela fala espelhados, ela tá de frente pra ele assim no chão, e é basicamente um reflexo do outro, cara. E tudo isso foi trabalhado visualmente antes, em cenas anteriores, velho. Mano, é do caralho, cara. Isso eu citei um exemplo. Basicamente todo o anime e o mangá tem esses exemplos a serem citados. Esse diretor, velho, ele é foda, mano. Muito. Ele é genial. Ele pegou muito de filme europeu, de linguagem e ritmo de cinema europeu e antigo pra adaptar no anime dele. Tem uma parte em que o filme inteiro para e fica 3 minutos e meio de uma trilha sonora calma e tranquila mostrando o cenário de Ghost in the Shell, a cidade. Numa animação, Daniel, espetacular. Perfeita. Espetacular. Perfeita. E você fica assim, dá pau em Pixar, em DreamWorks de hoje em dia. Você pensa, por que diabos esse cara em um filme de 1h e pouquinho, 1h20, tá perdendo 3, 4 minutos com tipo um clipe? É um clipe só da cidade e a música tocando. Isso. Só que, pô, depois disso você está dentro daquela cidade, você tá lá, você já percebe como todo mundo vive ali. Sabe aquela coisa de nós somos um produto do meio? É isso que ele tá mostrando, Danielzinho. Aquele cenário é o que faz aquelas pessoas. Aquilo, aquele aglomerado de gente evoluiu a tal ponto que se tornou, a tecnologia se tornou aquilo que nós estamos vendo, Danielzinho. Meio e mensagem tão unidas. Mano, o filme é demais, cara. O Ghost in the Shell, o mangá mesmo, depois só em 2002 ele foi retomado e ganhou uma continuação, né? Que o pessoal chama de... Como é o nome, Draga? Ghost in the Shell... Man Machine Interface. E também ganhou um segundo filme em 2004. Em 2004. Do mesmo diretor, né? Que é o Ghost in the Shell Innocence. Né? The Innocence, que tem... Eu não vi, eu só vi esse. Eu também não vi, só vi o primeiro. Só vi o primeiro também. Mas todos os filmes que nós vamos falar daqui pra frente, de Ghost in the Shell, uma franquia que gerou muitos produtos, todos eles, incrivelmente, têm nota acima de 7 no IMDb. Todos têm nota incrível. E esse The Innocence, ele foca no Batou. O personagem principal da história é o legal Batou. pra caramba, super divertido, assim, também funciona como alívio cômico e ele serve pra fazer como ponte pra alguns dos melhores diálogos e mais expositivos da Major Motoko. Assim. E ela é super amiga dele e tal, então eles estão sempre em pé de igualdade, inclusive no comando da equipe, quanto de ideais, assim, de filosofia. Eles são dois amigões, assim. Depois disso, em 2008, saiu uma versão Ghost in the Shell 2.0, que é esse filme... O primeiro filme reeditado, né? Remasterizado. E com alguns efeitos melhorados. Depois, em 2002, veio uma série de TV, uma série de anime chamada Standalone Complex. Ghost in the Shell Standalone Complex, com 26 episódios. Esses episódios, eles readaptam o mangá e o anime de 95 de uma outra forma.
Então eles recontam a história totalmente. Todos esses produtos aí derivados, até o que a gente vai falar daqui a pouco, foram produzidos pelos mesmos caras, assim, né? Os mesmos estúdios. Production IG. Tudo sobre o guarda-chuva do Shiro Masamune. Depois a série de TV ganhou mais 26 episódios, né? Que é o Standalone Complex Second G.I.G. É uma outra série. E essa série foi concluída num longa animado, né? Um filme que concluiu, que chama Ghost in the Shell Solid State Society, de 2006. Conclui toda essa saga da Standalone Complex. Em 2013 voltou uma série Ghost in the Shell chamada Arise Border. Essa série não foram episódios curtinhos, né, igual a Standalone. Elas fizeram 4 filmes. Todos esses 4 filmes funcionam como prequels, contando o início da Seção 9. Então, é interessante isso daí, porque aqui eles falam que eles trabalham, a Major, inclusive, ela chama Major porque ela era uma militar e tudo mais, tem todo um passado. E ela já tá com o grupo dela reunido. No grupo, ela não é Major, não tem patente no grupo. Mas isso daí é do passado. Eu até fiquei curioso, eu falei, pô, o que será que rolou no antepassado aí? Como ela atuou no exército, por exemplo, isso. Né? Então deve mostrar aí. Nessa série Arise, eles contam isso. Entendi. Você viu quanto filme teve, né, tem mano? Um monte de série filme animada e mais um monte de filme. Mas ó, antes de encerrar o programa mesmo, tem uma polêmica que envolve a publicação, que é das cenas cortadas, né? Essa edição da JBC, ela se baseia nas compilações mais recentes que saíram no mundo inteiro, inclusive é uma escolha do autor. São 2 páginas que ele limou da história, limou dos arquivos, que mostrava uma cena de sexo lésbico entre a Major Motoki e 2 namoradas, assim. E na boa, gente, tem muita gente na internet, eu já vi falando aí, que não vou comprar porque foi censurado. Nada a ver. Não é censurado, foi, como disse, foi escolha do autor, e a cena não significa nada pro gibi. Pelo contrário, ela depõe contra. Porque é um negócio esquisito, assim. Depois você qualquer um, você com um clique na internet, aí você procura, você acha rapidinho as cenas, e não tem nada a ver. É até de mau gosto mesmo, assim. Bobo. É porque o Shiro Masamune, ele era escritor de hentais antes. E ele quis continuar botando uma pegada disso. Tanto que é logo no começo, assim, essa cena. E depois ele não tem mais nada disso. Tem a sensualidade da Major, de algumas outras garotas que aparecem. Tem alguns caras pegam ciborgues, assim, gostosonas pra ser empregada. Tem umas coisas assim. Mas não tem mais sexo. E só tinha nessa cena, que é uma cena de extremo mau gosto, inclusive, não diz nada. Então não tem problema. É isso aí. Ghost in the Shell, galera. Comprem este mangá, leiam ele, porque ele vale muito a pena. Mais do que isso, assista primeiramente esse anime de 95, que é brilhante. Na verdade, eu recomendo ler o mangá primeiro do que o filme. Você falou pra assistir o filme primeiro? Não, digo assim, lê o mangá primeiro, depois veja essa animação primeiro. Sim. E aí sim você parte pras outras animações, que é o que eu vou fazer agora. Eu vou procurar os outros derivados também. Eu não vi ainda os outros derivados e eu vou ver agora. Eu quero primeiramente ver o filme número 2, que é do Mamoru Yoshi também, que dizem que é foda, né? Que é o The Innocence. E é isso aí, galera. Corram atrás de Ghost in the Shell e deixa o seu joinha, se inscreve no canal e tecla aí no sininho. O ano só tá começando, mas a produção do Foque daqui... Não, já tá 1000 por hora. Tá 1000 por hora aqui, mano. É nóis, um abraço. Tchau.